Estende as suas mãos para cá. Deus, nós te agradecemos, Pai, por esta manhã de comunhão, Pai, por esta manhã de ceia, Pai. Deus, nós colocamos esta palavra em Tuas mãos, Deus. Que sejam derramadas aqui palavras de vida, palavras de esperança, palavras de paz, palavras de cura, Pai. Deus, que não seja palavra de homem, mas que seja a Tua palavra neste lugar. Nós te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. É um momento assim, quando vai fazer oração, a gente quer que a oração prolongue um pouquinho mais, para a gente poder recuperar as forças aqui em cima, né? Porque cada vez que subimos aqui, é sempre a mesma emoção, né? Te passa um turbilhão de emoções. Mas glória a Deus, porque é o Senhor quem nos capacita, né? É o Senhor quem chama e é o Senhor quem capacita. E eu gostaria de começar nessa manhã fazendo uma pergunta. Como foi a sua semana? Como foi a sua semana? Quem aqui teve desafios durante essas semanas? E como que você venceu esse desafio? Para mim, a minha semana, a semana normalmente ela começa no domingo, né? E a minha literalmente começou no domingo mesmo. Literalmente. E durante toda a semana foram vários desafios, vários fatores. E eu cheguei no momento que eu perguntei ao Senhor, Pai, o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que é isso? Por que é isso que está acontecendo? Porque tantos turbilhões, tantas coisas, uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra. Teve um momento que eu não entendi aquilo. Não comecei a não entender. Mas logo eu entendi o que era. Logo o Senhor falou comigo. Eu fui orar e o Senhor falou comigo. Né? No meio dos desafios, quando o Senhor nos coloca desafios, que eles parecem que são tão grandes, que parece que, até às vezes parece que é o demônio mesmo que está ali dentro. Meu irmão, não é não. É Deus tratando conosco, é Deus querendo colocar coisas no lugar, coisas que precisam ser colocadas no lugar, coisas que não estão bem. E o Senhor me mostrou que haviam coisas que não estavam bem e que eu precisava de colocar no lugar, que eu precisava de me posicionar. Então eu tive que me posicionar durante essa semana. E no meio de tudo isso, eu escutei uma frase, que eu trouxe ela a semana inteira. Eu escutei uma pessoa, a pessoa falou uma coisa, e aquilo ficou. A pessoa falou assim: se tirar a fofoca do crente, mata o crente. Aquilo me mexeu, sabe? E eu falei, Senhor, eu não quero ser esse tipo de crente. Eu não quero ser esse tipo de pessoa. Será que a mensagem que eu tenho transmitido para as pessoas é a mensagem de um homem fofoqueiro, de um homem que se tirar a fofoca, se tirar a conversa de mim, vai me matar? Será que é isso que eu tenho transmitido às pessoas? Eu não fui chamado para isso. Eu não fui chamado para isso, para ser esse tipo de pessoa. E o Senhor fez grandes coisas durante essa semana. Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia, em Gênesis, capítulo 2, versículo 15. É apenas um versículo. Gênesis, capítulo 2, versículo 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Você pode colocar a lâmina aí para mim? Nós entramos no mês que nós vamos estar falando sobre família. Sobre a família. E no meio de tudo isso, o Senhor me trouxe essa mensagem. Cuide do seu jardim. Cuide do seu jardim. Eu tenho um jardim na minha casa. Por sinal, ele não é muito pequeno e me dá muito trabalho. E agora com a chuva, parece que jogou fermento nele. Porque cresceu para todo lado. E quando estava eu procurando, o que eu vou falar, Senhor, o que eu vou falar? E eu levantei de manhã e saí na sacada. Quando eu olhei, o jardim estava enorme. E eu falei, está descuidado.
Eu preciso de cuidar do jardim. E o Senhor falou comigo ali, cuide do seu jardim. Cuide do jardim que você tem. E há 25 anos atrás, o Senhor me deu um jardim. Eu tenho um jardim. Um jardim meu começou com uma planta. Há 25 anos, o Senhor me deu um jardim que ele chamava Darley. E o Senhor plantou no meu jardim, a Darley, o Senhor plantou ela no meu jardim. E logo o Senhor começou a acrescentar, meu jardim começou a crescer. Logo o Senhor acrescentou mais uma planta, o Vinícius. Né? E passou-se 13 anos, o Senhor me deu mais uma mudinha, o Leonardo. E hoje eu tenho um jardim que eu tenho que cuidar dele. E esse jardim ele vai crescendo. E eu notei que juntamente com as plantas que cresceram muito mato também. O mato ele cresce junto com a planta, na mesma proporção. E se nós não cuidarmos, ele vai sufocar essas plantas. E eu preciso de tomar uma decisão de cuidar do meu jardim lá, do jardim literal mesmo, essa semana, porque senão ele vai matar minhas plantas. E o Senhor falou comigo, cuide do seu jardim. Cuide do jardim que você tem. E eu coloquei aqui a definição de jardineiro, porque quem cuida do jardim é um jardineiro. Embora eu não seja jardineiro, mas eu estou me fazendo de jardineiro. E eu coloquei aqui a definição, o que é ser um jardineiro? A pessoa responsável por fazer restauração. É uma pessoa responsável por fazer restauração. Nós somos o jardineiro que o Senhor colocou para poder cuidar do jardim que Ele nos deu. E como um bom jardineiro, nós somos responsáveis por fazer a restauração em nosso jardim. Aquilo que precisa ser consertado. Aquilo que precisa ser mudado, ser restaurado no jardim. Manutenção e criação. Esse profissional, ele está habilitado para poder plantar plantas de diferentes tipos, fazer a adubação, cuidar do solo e fazer o controle das pragas. Se o Senhor, Ele nos colocou como jardineiro para poder cuidar do jardim que Ele nos deu, nós estamos habilitados para poder fazer a poda que é necessária, para fazer o controle das pragas, para poder fazer aquilo que tem que ser feito. O Senhor nos habilitou para isso. Isso é o jardineiro. Ele está habilitado para poder realizar esse tipo de tarefa. Mas tudo bem. No jardineiro nós tivemos a definição do que é um jardineiro. E agora nós vamos falar do que é ser um jardim. O que é ser um jardim? O que simboliza um jardim? Eu fui pesquisar o que simboliza o jardim. Jardim simbolizam o divino, o eterno, um local onde se busca sabedoria e é possível conectar-se com Deus. Na Europa do Império Romano, os jardins simbolizam, são símbolos de grandezas e poder. Os templos eram cercados de jardins para as visitas mais próximas, os visitantes chegarem-se a Deus. Por isso que era. O jardim, o que nos traz o jardim? Quando você encontra um jardim bem cuidado, ele nos traz paz. Ele nos traz um momento de refrigério, ele nos traz um momento de meditação. O jardim ali, eles simbolizavam, todo o templo era cercado de um jardim para que as pessoas possam chegar até a Deus. E como que está o meu jardim? O meu jardim, ele tem levado pessoas a chegarem até a Deus. O meu jardim, ele tem simbolizado Deus para as pessoas. As pessoas, elas têm visto Deus através da minha casa, através da minha família. Os meus filhos, eles têm demonstrado Deus. Porque os nossos filhos, eles são reflexos do que nós somos. A nossa família, elas são reflexo do que nós estamos vivendo. Se nós estamos vivendo uma vida desordenada, uma vida bagunçada, o nosso jardim está cheio de mato, você acha que esse jardim, ele vai refletir Deus para as pessoas? E é isso que o Senhor quer falar conosco nessa manhã. Que nós somos plantados, nós somos chamados para poder cuidarmos da nossa família.
O relato principal do capítulo 2, ele não mostra apenas a origem da criação do mundo. Né? Se nós formos ler o capítulo 2, começar o capítulo 2 pelo começo ali, desde o princípio, nós vamos ver que ele fala sobre a criação, mas o relato principal não é mostrar isso, é mostrar a relação interpessoal de Deus com o homem. Deus colocou o homem no jardim e deu poder ao homem para poder nomear todos os animais que existiam ali. Então é a relação pessoal de Deus com o homem, do homem com a terra e com os animais que haviam ali, que estavam ali. O homem ele tinha essa autoridade. Adão ele tinha essa autoridade para poder dar nomes aos animais que estavam ali, para poder cuidar daquele jardim. E o dono do jardim, que é o Senhor, o hortelão principal, chega para visitar a quem ele confiou o cuidado da sua obra criadora. E conosco não é diferente. O Senhor ele vem nos visitar para saber como que está o nosso jardim. Como que está o jardim que eu confiei a você para poder cuidar? Como que você tem cuidado desse jardim? Como que você tem feito? O que você tem feito? Você tem adubado esse jardim? Porque nós temos que levar em consideração que nós somos apenas os cuidadores. Normalmente o jardineiro, ele não é o dono da casa que tem o jardim. Ele está ali apenas para poder cuidar. O jardim, ele tem um dono. Ele tem um dono. E como um dono, ele vai pedir contas do que nós estamos fazendo com a sua propriedade, com a sua obra-prima, com aquilo que ele criou. A sua família, ela não é sua, ela tem um dono, ela pertence ao Senhor, e ele vai nos chamar para poder prestar conta do que nós estamos fazendo com a nossa família, para onde nós estamos direcionando a nossa família. Qual lugar que nós estamos levando ela? Que tipo de planta que nós estamos plantando no nosso jardim? Que tipo de adubos que nós estamos colocando ali? Porque tem certos adubos que, em vez de melhorar, ele mata. Porque outro dia eu matei as orquídeas da minha casa tudo. Eu fui colocar um adubo, coloquei errado. E o negócio morreu tudo. Então, dependendo do alimento, do adubo que você der à sua família, em vez de você levar ela para poder crescer, você vai matar ela. Dependendo do alimento que nós estamos dando aos nossos filhos, se nós fazemos que seria para servir para os nossos filhos poder crescer e florescer, nós vamos apagar. Qual é o alimento que nós estamos dando a eles? Qual tipo de adubo? Qual fertilizante? Lá em casa eu tenho uma parreira. As fotos estão lá? Eu tenho uma parreira. Essa parreira, ela tem que ser podada 2 vezes ao ano. No mês de agosto eu podei ela. Ela estava toda cheia de folha, mas bem tampada mesmo. E eu podei, arranquei tudo. Muitas vezes nós estamos cheios. Parecemos que estamos bonitos. Mas se não tiver cuidado e não tiver poda, nós não vamos dar frutos. E eu tive que tirar tudo. Podei, arranquei tudo. Nas primeiras fotos lá, ela estava sem nada. Aqui, ela já estava começando a brotar. Aí ela começa a brotar, a crescer. Pode passar? Aqui ela começou a já sair frutos. Juntamente com a poda, quando ela começa a brotar, já começa a vir as uvas. Os frutos já começam a surgir, juntamente quando ela brota. E hoje, essa foto eu tirei hoje de manhã, antes de vir. Olha como ela está. Hoje ela está assim, cheia de uva. Mas essas uvas elas vão ter que passar por um processo. Elas vão terminar de crescer, porque elas ainda estão pequenas. E elas só vão estar maduras em dezembro. Em dezembro. Se eu for ali tirar uma uva daquela, ela está pior do que limão. Às vezes nem tem caldo dentro. E eu preciso de continuar mantendo o cuidado nela. Porque senão nós não vamos conseguir comer dos frutos dela. Eu vou perder todo o trabalho que eu fiz. E assim somos nós, a nossa casa. Muitas vezes, eu falei no começo, nós podemos estar cheios de folhas, podemos estar super verdes, parecendo que estamos bonitos. Mas se não houver a poda e a adubação, nós não vamos dar frutos.
os nossos filhos não vão dar fruto. Muitas vezes nós temos que podar nossos filhos. Muitas vezes eu chego nos meninos e podo eles. Quando eles começam a querer crescer muito além do limite, tem que podar. Porque senão a parreira é o seguinte, tem algumas galhas delas que elas crescem desproporcional. Aquilo ali não serve para nada, não vai dar fruto, vai atrapalhar. Então, aquela que cresce sem seguir o caminho que ela tem que seguir, a gente tem que cortar ela. Então, quando eles começam a crescer as galhas, para onde não devem crescer, nós temos que cortar. Como jardineiros, como homens que Deus nos colocou dentro da nossa casa, é da nossa responsabilidade. Nós temos que nos posicionar para poder dar direção aos nossos filhos. Se não estiver posicionado, se não houver posicionamento, os nossos filhos vão por caminhos que não têm que ir. Eles vão crescer de forma desproporcional. E é isso que o Senhor quer falar conosco nesta manhã, igreja. Que nós devemos colocar em ordem a nossa casa. Nós devemos colocar em ordem a nossa família. Não deixar os nossos filhos crescerem, pegar caminhos que não vão levar a nada, que não vão dar frutos. Muitas vezes esses caminhos vão atrapalhar o outro que está dando fruto. Porque se a parreira a gente não podar ela vai me atrapalhar os frutos que estão nascendo ali. E Deus coloca o homem no jardim, com propósitos bem claros e definidos. Deus nos colocou como jardineiros, como homens dentro da nossa casa. E isso existe propósitos claros e definidos. Deus não te colocou lá simplesmente por colocar e não te falou nada. Existem propósitos. E eles são claros e definidos. O Senhor nos dá as instruções. O que tem que ser feito? Qual o caminho que nós temos que seguir? Então não existe desculpa. Ele me colocou para cuidar dessa família, mas Ele não me falou o que Ele tinha que fazer. O nosso propósito é guiar os nossos filhos para o Senhor. É levar os nossos filhos até o Senhor. O propósito não é simplesmente colocar numa boa faculdade para que eles possam ser prósperos. Isso também faz parte. Mas o propósito principal é levar os nossos filhos, conduzi-los ao Senhor. É formar os nossos filhos para serem homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres compromissados com a palavra do Senhor. Porque senão, não serve de nada. Você pode criar um filho que vai ser bem sucedido, mas ele não vai ter compromisso com a palavra de Deus. E a responsabilidade é nossa. Não, a responsabilidade não é dele porque que outro caminho não. Porque nós somos o responsável para poder conduzir. E foi para isso que Deus colocou Adão naquele jardim. E Adão falhou. Como homem, Adão falhou. Ele deu lugar. Ele não foi suficiente, um homem suficiente para poder colocar ordem dentro do jardim. A sua mulher, a senhora Eva, começou a dar ouvidos. A surucucu lá, sei lá, o nome daquela cobra lá, a sucuri, sei lá o nome daquela cobra. Né? E Eva criou uma amizade lá com ela. As duas começaram a criar uma amizade. Iam para a academia junto, passeavam junto. Lembra no começo, quando eu falei para vocês, que se tirar a fofoca do crente mata o crente? Provavelmente Eva e a cobra estavam fofocando. E as duas, como Eva não queria morrer, não foi tirada a fofoca, ela permaneceu viva, fofocando. E aquilo foi entrando dentro do jardim. E aquilo foi entrando. E teve consequências muito sérias. O diabo entrou dentro da casa de Adão. Ele acabou com a família de Adão. Por quê? Por falta de posicionamento. Existe um momento que nós homens temos que bater na mesa e dizer, aqui não, Satanás. Porque aqui tem um homem que é direcionado pelo Senhor, um homem que se posiciona em Deus. Na minha casa você não faz bagunça. É assim que nós temos que agir. É assim que o Senhor está falando com você hoje, igreja. Bata a mão. Quando o diabo vem fazer graça com a sua casa, com a sua família, bata a mão na mesa e diz, aqui não, Satanás. Porque aqui tem um homem que foi direcionado pelo Senhor, um homem que conhece o propósito de Deus. Na minha casa você não faz bagunça.
Porque se nós deixarmos, igreja, ele vai fazer bagunça. Ele vai destruir com a nossa casa. Por falta de posicionamento. Deus não nos chamou para serem homens banana. Deus nos chamou para sermos homens de Deus. Que vai em frente, que não tem medo. Homens que não colocam a mulher na frente para resolver os problemas. Mas homens que assumem a responsabilidade e chamam para cima dele. Você já viu aquele caso assim? Se quiser mexer com fulano, tem que passar por cima de mim? É para isso que Deus te chamou. É para isso que Deus te chamou. Se quiser mexer com a sua família, tem que passar. O diabo tem que passar por cima de você. Não é você se esconder de trás da mulher, não. Não é se esconder. Nem todos. Você sabe qual é o seu jardim? Você sabe qual é o seu jardim? Quem faz parte do seu jardim? Você sabe quem é? Porque o seu jardim, ele não é responsabilidade minha. O seu jardim, ele não é responsabilidade do pastor. Não é o pastor que tem que cuidar do seu jardim. O seu jardim é responsabilidade sua. Você sabe quais são os integrantes do seu jardim? Eu sei quais são os integrantes do meu jardim. Bom, agora está entrando uma outra também. Mas eu sei quais são os integrantes do meu jardim. Não deixem pessoas que não são integrantes do seu jardim entrarem dentro do seu jardim para trazer destruição. Por isso é necessário que nós conheçamos os integrantes do nosso jardim. Eu vou dar uma puladinha aqui. Para termos êxito como pai e mãe, como alguém que possui o chamado como referencial de líder. Nós, como pai e mãe, nós temos a responsabilidade de dar o referencial de líder para os nossos filhos. Se eu for um líder fracassado, qual o referencial que os meus filhos vão ter de mim como líder? Como que ele vai liderar a casa dele? Se ele não conseguiu ver em mim um líder que conseguia liderar a minha casa. Essa é a nossa responsabilidade como líder, como pai e mãe. Podemos ser pessoas felizes e realizadas, ou podemos viver um caos em nossos relacionamentos. A escolha é sua e a escolha é minha. Eu posso ter uma família feliz, realizada. Eu posso ser um pai feliz, realizado, porque eu consegui instruir meus filhos no caminho do Senhor. Ou eu posso ser um pai infeliz, fracassado e frustrado, por não ter tomado posicionamento. Quando eu estou falando de pai, eu estou falando pai e mãe, tá? Não coloca só a culpa no homem não também. Assume um pouco também. A escolha é minha. Eu que escolho. Deus nos dá o direito de escolhermos o que é que nós devemos fazer. Adão, ele não cultivou o jardim. E o que significa cultivar? Investir, trabalhar duro, dedicar o máximo possível naquilo que escolheu. Ser foco e dar amor e atenção. E Adão, ele não fez isso. Ele não cultivou. Ele não trabalhou árduo. Ele simplesmente recebeu uma herança de mão beijada. Ele recebeu um lugar todo formado. Tudo já estava pronto. Sabe o filhinho mimado? Que o pai dá uma herança para ele? O filhinho mimado que o pai tem muito dinheiro e vai ali e compra um Porsche e dá para ele? Adão recebeu um jardim todo formado. Deus deu tudo pronto para ele. E ainda criou uma mulher para ele também. Mas ele não trabalhou árduo. Ele não cultivou aquilo que Deus deu. Ao invés de cultivar, ele acabou com aquilo. A nossa primeira família, a primeira família da humanidade, é um exemplo de caos.
de caos. A mulher que deu ouvido a Satanás, que deixou o homem que não se posicionou e deixou o diabo entrar dentro da casa dele e sarandear. Os pais que não deram direção aos filhos, o primeiro assassinato da história, o outro filho matou, um irmão matou outro irmão. Esse é o nosso primeiro exemplo de família que nós temos. Mas nós temos exemplos também das consequências que sofreram essa família. Então, quando a nossa rota não está certa, quando nós nos perdemos, nós temos que procurar um mapa para podermos redirecionar novamente e entrarmos novamente nos trilhos. Você quer redirecionar o mapa da sua casa? Volta lá em Gênesis. Volta lá em Gênesis, para você não fazer o que eles fizeram. Para que você possa entrar na rota novamente. Para não cometer os mesmos erros. Por isso que a Bíblia, ela não esconde nada. A palavra de Deus, ela não esconde nada. Ela mostra as vitórias, mas ela mostra os fracassos também. Ela mostra o caos também. Tem famílias felizes? Tem também. Ela não esconde. Para que isso sirva de exemplo para nós. Para que nós não nos tomemos o mesmo caminho que eles tomaram. O Senhor é bom. Deus é muito bom. Porque Ele nos deixa claro isso. Nós temos a palavra para nos orientar. O mapa está aqui. Agora, se nós não buscamos direção nisso aqui, aonde que nós vamos buscar a direção? Aonde? É a palavra de Deus que nos vai direcionar. É a palavra de Deus que nos dá instrução. É a palavra de Deus que nos diz o que nós devemos fazer. Nós temos que ser direcionados pela palavra do Senhor. E para ser direcionado pela palavra do Senhor, nós precisamos alimentarmos dela. Não é simplesmente ter a Bíblia aberta em casa no Salmo 91, não, porque não vai fazer nada. Não vai solucionar seu problema. Pode ser que seu problema continue pior, porque você vai ter que comprar outra Bíblia, porque aquela vai sujar, vai manchar de poeira de tanto tempo aberta no Salmo 91, aí você vai ter que gastar mais dinheiro comprando outra Bíblia. Então a solução está em comer desta palavra, em se alimentar dela. Isso que vai nos dar a direção. Por um outro lado, eu quero dizer que uma mulher, creio que os problemas não estão na mulher. Está nos homens. O problema da mulher não está na mulher, está nos homens. Como também a solução da mulher não está nela, está no homem. É no posicionamento que ele toma. A mulher, ela é reflexo do homem. Se a sua mulher é uma desequilibrada, é porque você não está equilibrado. Se a sua mulher faz coisas, porque você não está bem. Somos nós homens que damos direção. Ela vai refletir o reflexo daquilo que nós somos. Agora, se você é um homem que é conduzido pela mulher, e ela for uma desequilibrada, eu não sei o que vai virar de você também. Vão ser dois desequilibrados juntos. E é isso que o Senhor quer alinhar. Antes de eu subir ali, a pastora falou assim, sobre restauração, né? Pastora, Deus tinha me chamado para ser consertador de brechas. Aonde que está a brecha? Eu trago a palavra. Quem vai consertar a brecha nessa manhã é o Senhor. Mas nós precisamos identificar aonde que nós estamos dando essa brecha. Aonde que está a brecha? Como que eu estou agindo? Por um outro lado, uma mulher desequilibrada casa com um homem que renunciou tudo como Adão, nós vamos ter um lar desfuncional. Se nós homens formos igual a Adão e a mulher desequilibrada, nós vamos ter uma casa desfuncional.
A primeira família tiveram uma casa disfuncional. Não funcionou. Nada ali funcionou. E tiveram consequências seríssimas sobre isso. Por isso que nós temos que nos posicionar. Nós temos que estar na direção, alinhados com a palavra de Deus. Homens, se nós não estivermos alinhados com a palavra de Deus, nós não vamos conseguir dar direção à nossa família. Nós não vamos conseguir, porque as pressões são muitas. As pressões são grandes. E quem nos capacita é o Espírito Santo que nos capacita. É o Espírito Santo que nos direciona. Mas para isso, existe um método. Existe um método. E ele é eficaz. E ele funciona. Ele funciona. Se você quer ver a sua família se levantar, se você quer ver a sua família produzir fruto, se você quer ver a sua vida produzir fruto, você quer subir a um nível mais alto, primeiro você vai ter que descer. E é nessa posição que as coisas vão funcionar. É de joelhos no chão, é prostrado, é clamando pela nossa casa, pelos nossos filhos, que vão funcionar. Talvez eu esteja aqui hoje falando isso para você. Eu sou exemplo de um começo de uma família disfuncional. Eu tinha tudo para dar errado. A minha família, ela tinha todas as probabilidades possíveis para dar errado. Eu me casei com 24 anos. A Darlene tinha 19 anos. E as coisas já começaram mal. Porque eu me casei e fui morar no fundo da casa da minha mãe. E eu não sabia nada o que era isso. Eu era um filho mimado. Meu pai me dava tudo o que eu queria. Eu sou filho de 3 irmãos. Eu sou o mais novo, filho de velho. Aí você imagina como é que era. Meu pai fazia tudo o que eu queria. E de repente eu me vi no meio de um lugar aonde que eu que ia ter que tomar a direção, aonde era eu que tinha que pagar aluguel, aonde era eu que tinha que comprar, aonde era eu que tinha que fazer isso, fazer aquilo, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. E a Darlene não sabia afogar um arroz. Então a nossa vida era da seguinte maneira: nós tínhamos uma briga de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. Sério, eu não estou mentindo. Nós acordávamos de madrugada para brigar. E não estou falando de uma briga de discussão, não. Eu batia nela. Eu agredia, eu batia. E chegou um momento que meu pai falou assim: larga. Larga. Porque isso não funciona. Isso é um inferno. Vocês não vivem casamento, vocês vivem um inferno. Larga. E muitas vezes dessas agressões, o Vinícius, ele era pequeno, ele presenciava tudo. Ele presenciava tudo. Tudo, tudo. Muitas vezes a Darlene segurava o Vinícius, eu arrancava o Vinícius do colo dela e jogava ali em cima. Não, virava uma confusão. Era uma confusão. Mas aí um dia o Senhor olhou para mim. E o Senhor falou assim: sai do meio da sua parentela e vá para uma terra que eu te mostrarei. E o Senhor me arrancou daqui. O Senhor me arrancou do Brasil. E o Senhor me levou para Andorra. Mas eu não tinha noção do que era aquilo. Eu fui para Andorra para ganhar dinheiro. Hoje eu sei o que o Senhor fez, mas na época eu não sabia. E quando chegou em Andorra, a coisa piorou. Em vez de melhorar, piorou. Piorou. Nós morávamos num apartamento que dava de frente para a rua. Lá os apartamentos não são como aqui. Já sai direto na rua, a janela. E um dia mais a Darlene tivemos uma briga muito feia. E eu lancei as roupas da Darlene pela janela do apartamento. Estava nevando, carro passando e eu jogando roupa pela janela. Eu tive 2 trabalhos, de jogar a roupa e depois de buscar a roupa para cima de novo. Lavar também. Assim era a nossa vida.
E aí meu irmão foi também para Andorra, e meu irmão morava conosco e via tudo isso acontecendo. Um dia eu peguei uma cartela de ovos, assim, joguei na parede, quebrei ovo para tudo quanto é lugar. Virou uma confusão. Peguei umas panelas de comida, joguei tudo, misturei tudo. Vocês querem comer? Vamos comer. Misturei tudo assim, fiz uma lavagem. E aí nós tínhamos um agravante também. Eu tinha um outro agravante, porque eu não me dava bem com a minha sogra. E agora nós estávamos perto da minha sogra. Eu saí de perto dos meus pais e fui para perto da sogra. E a sogra entrava no meio também. E nós tínhamos tudo para poder acabar. Mas ali existia uma igreja. Ali existia uma igreja. O Senhor nunca permitiu, mesmo brigando, que nós deixássemos de congregar. Eu ia, às vezes eu não entendia, não dava ouvido do que estava acontecendo, mas o Senhor nunca permitiu que nós ficássemos longe. Você está fazendo, mas eu vou estar aqui, meu filho. Você está aqui debaixo do meu braço. A sua hora vai chegar. A sua hora vai chegar. E ali existia um casal de pastores. Eles pagaram um preço. Eles pagaram um preço pela minha vida, pela vida da Darlene, pelo nosso casamento. Eles pagaram um preço. São homens e mulheres de Deus. Eles nos ensinaram o que é caminhar junto. Eles nos ensinaram o que é ser marido e mulher. Um dia, nós chegamos na igreja, tínhamos acabado de brigar. E eu falei, hoje não dá. Hoje acabou mesmo. Eu vou pegar minhas coisas e vou embora, eu não fico mais aqui. E eu lembro que esse homem, ele foi tomado do Espírito Santo, assim, que ele me pegou até pelo colarinho, assim, sabe? E me deu uma sacudida. Porque tem hora que nós precisamos ser sacudidos. Tem hora que nós precisamos ser balançados. Tem hora que nós precisamos escutar. Vira homem, seja o homem que Deus te chamou para ser. Toma posicionamento. E foi isso que aconteceu comigo. Hoje, aquele casal de pastores estão separados. Mas existe um fruto deles aqui. Existe um fruto para testemunhar o que Deus fez através deles. E o Senhor trabalhou comigo com a Darlene. E a Darlene aprendeu também a se posicionar. Hoje, a mãe dela já não entra mais no nosso relacionamento. Hoje, a nossa casa é um jardim fechado. Por isso que eu te disse, identifica quem faz parte do seu jardim. Fecha o seu jardim. Não deixe outras pessoas entrarem no seu jardim. E o Senhor fez grandes coisas comigo e com a Darlene. E hoje, se eu estou aqui, nessa manhã, falando para você sobre isso, é porque eu vivi isso. E eu vivo isso até hoje. Eu vivo isso até hoje. E se o Senhor permitiu que nessa manhã você estivesse aqui para poder ouvir isso, é porque existem coisas que precisam ser arrumadas na sua vida. Existem coisas que você precisa se posicionar. E eu gostaria de encerrar te dizendo da seguinte maneira. Lá no Jardim do Éden, começou com um jardim. Jesus Cristo iniciou o seu sofrimento em um jardim. No Getsemane, significa lugar de prensa. Jesus iniciou o seu sacrifício, a sua dor, por mim e por você, dentro de um jardim. Dentro de um jardim, para poder provar que o que não funcionou naquele jardim, pode funcionar hoje, porque o Senhor Jesus é o Senhor da nossa vida. E Jesus ressuscitou em um jardim também. Ele foi sepultado em um jardim. E ele ressuscitou em um jardim.
para poder te dizer que aquilo que está morto dentro da sua casa, existe ressurreição, porque Ele é o Senhor da vida. E lá em Apocalipse, no final de Apocalipse, João descreve a cidade. Como é que ele descreve a Nova Jerusalém? Como que é? Como um jardim. Como um jardim, porque é para lá que eu e a minha família, você e a sua família, vamos viver com o Senhor. Essa é a nossa casa, esse é o nosso lugar. Você pode ficar de pé e aplaudir ao Senhor. Aplauda ao Senhor, igreja. Aplauda ao Senhor, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós neste lugar. Deus abençoe a sua vida.